Agora falando sobre o signo de Gêmeos. Quem nasceu entre os dias 21 de maio a 22 de junho tem o Sol no signo de Gêmeos. O regente deste signo é Mercúrio, a polaridade é ativo, o ritmo de Gêmeos é mutável, o elemento é ar e a casa que representa o signo de Gêmeos é a terceira casa. Então, lembrando de vocês procurarem no mapa de vocês aonde está o signo de Gêmeos, em qual setor está, em qual casa está o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos pode estar em qualquer casa, na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na 12ª. E dependendo de como está esse setor, e dependendo de quantos planetas tem no signo, ou de como estão os aspectos com os planetas ali, ou com este signo, tudo isso influencia um pouco na interpretação do mapa de vocês. É importante lembrar também que o regente do signo de Gêmeos, Mercúrio, traz muita informação para o mapa de vocês. Então, nem tudo que for falado aqui vai servir para vocês. Pode ser que fique completamente diferente, porque depende muito do mapa de cada um e principalmente do regente de Mercúrio, aonde ele está, em qual signo está, como estão os aspectos com este planeta. Então, tudo isso são informações que podem modificar as características de Gêmeos. Mas é importante vocês entenderem o que é Gêmeos, o que é ele puramente, ou como ele age dentro do zodíaco, como é o arquétipo deste signo. É interessante citar que quando o ascendente está em Gêmeos, geralmente as pessoas elas aparentam ser muito jovens. Mesmo quando envelhecem, continuam com uma aparência jovial. Demoram a aparecer rugas, o cabelo custa ficar branco, né? E estão sempre com aquela aparência jovem. Ou então aqueles que têm o Sol e vários planetas ali no signo de Gêmeos. É importante citar também a habilidade que eles têm com as mãos, porque Gêmeos rege as mãos. Então, eles podem se tornar grandes músicos, cirurgiões, dentistas, eles podem se tornar artesãos de grande qualidade. Então, vamos olhar com carinho para o mapa de vocês, procurem saber onde está o signo de Gêmeos. Logo, logo eu vou falar sobre o planeta Mercúrio e também sobre a casa 3. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque Gêmeos é um signo muito importante, é onde a gente começa a formar a nossa personalidade, é onde a gente começa a utilizar a mente, o pensamento, a comunicação, a fala, onde tudo isso começa a aflorar e é uma fase do mapa muito importante. E é um setor muito importante do mapa. Não reparem muito na minha voz, eu estou com a garganta inflamada, estou um pouco gripada, mas estamos de volta aos vídeos, de volta aos trabalhos. É isso aí, espero que vocês gostem. Boa aula para vocês. Gêmeos, a dupla personalidade. Na verdade, esse signo ele é representado por 2 irmãos gêmeos, ou por 2 crianças, ou por um casal. Mas, na verdade, são vistos como 2 seres humanos. Esse signo ele é visto como dual, mas vai muito além disso. É um signo da multiplicidade, da variedade, das escolhas. É o estágio da mutação, onde a criança passa a ser um adolescente. É o estágio da descoberta dos outros. É onde a pessoa passa a conhecer outros seres humanos, aqueles que estão próximos da família. Então são os primos, os tios, as tias, né, os parentes, os amigos ali do seu condomínio, ou amigo da rua, ou amigo da quadra. Aí vem os coleguinhas de escola. E aí Gêmeos começa a descobrir que não existe só ele como personalidade, que existem outras personalidades, que existem outras pessoas, que existe um outro ser parecido com ele ou igual a ele, com braços, pernas, cabelo, olho, boca, mas que pensa diferente, que fala diferente, que mora em casa diferente, que mora com pai e mãe diferente, que usa roupa diferente. Então ali ele começa a descobrir a personalidade além dele. E é aí que ele começa a perceber que, apesar de iguais, são diferentes.
são pessoas distintas. E aí começa a dualidade. Então é nesse estágio que descobrimos a personalidade além de nós. Ou seja, a partir daí a gente começa a entender que existe uma bipolaridade para tudo. E que existe uma bipolaridade para todos os opostos, ou seja, mulher e homem, criança e velho, branco, preto, dia, noite, forte e fraco, intuição e racional, expansivos e retraídos, sensíveis e insensíveis. E aí a gente vai se aprofundando na alma humana. E essa dualidade também faz com que Gêmeos enxergue os dois lados da moeda. Ou seja, ele consegue enxergar um quadro mais amplo. Ele consegue entender melhor as coisas do que outras pessoas. Enquanto algumas pessoas ficam focadas em uma coisinha ali pequena, Gêmeos não. Gêmeos ele está enxergando o quadro todo. E ali ele tira suas conclusões. E ali ele toma a sua atitude. E ali ele julga. E ali ele traça a sua estratégia. E ali ele se comunica. É por isso que Gêmeos é um ótimo repórter. Ele é um ótimo repórter. E ele é um ótimo ancorador, eu não sei se é assim que diz, ele é uma ótima âncora em reportagens. Por quê? Porque ele está percebendo tudo, ele está captando tudo o que está acontecendo ao seu redor e quando jogam a bomba para ele, ele sabe exatamente o que fazer. Gêmeos é um signo que ele tem desejos mútuos. Ou seja, ele não fica na dúvida como Libra fica de querer uma coisa ou outra. Ele, na verdade, ele quer tudo. Ele quer experimentar tudo, ele quer conhecer tudo, ele quer ver e sentir tudo. Se ele fala assim, você prefere o branco ou você prefere o preto? Ele vai falar, eu prefiro os dois. Uma hora eu vou experimentar o branco e numa outra hora eu vou experimentar o preto. Mas não me priva do preto. Eu preciso do preto. O signo que rege Gêmeos é Mercúrio. E obviamente nós vamos falar mais a fundo sobre Mercúrio e como que é a atuação desse planeta para o signo de Gêmeos e também para o signo de Virgem. Mas Gêmeos é regido por Mercúrio, ou seja, é o signo da mente, do intelecto, da razão, da comunicação. Ele é o planeta coletor de informações. Então, Mercúrio está coletando informações. Ele é a natureza deste planeta coletar informações, absorver informações. Então, Gêmeos, obviamente, vai ter essa característica e muito forte, inclusive. A gente vai ver isso. Gêmeos é um signo que precisa se comunicar, trocar ideias. É diferente de Sagitário, que tem uma comunicação mais interna entre ele e Deus, entre ele e os seus gurus, entre ele e seus mentores. Né? Sagitário conversa num nível mais espiritual. Gêmeos lida com o mundo, com as energias mundanas. Então, ele troca informação mesmo. Ele conversa o dia inteiro. Ele é o signo mais tagarela do zodíaco. É aquele que necessita conversar, que necessita falar. E ele fala muito bem. Ele tem uma oratória perfeita. Eles são ótimos para fazer palestra, para falar diante de público. São ótimos políticos, né? Eles fazem belíssimos discursos. Eles têm uma articulação perfeita. As palavras têm um ritmo, sabe? Um ritmo que hipnotiza, que faz com que a pessoa realmente preste atenção naquilo que eles estão falando. Eles prendem a atenção, eles captam a atenção, eles meio que hipnotizam através da fala. Eles falam tão claramente, eles têm tudo tão claro na mente. Agora, devido a essa necessidade de comunicação, Gêmeos pode se tornar extremamente fofoqueiro, porque por essa necessidade que ele tem de falar, ele primeiro precisa relatar o seu dia inteiro para as pessoas, para os amigos, para o marido, para a mulher, para os filhos. Ele chega em casa, ele começa a falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, conheci pessoa tal, eu encontrei com fulano de tal, ela me contou isso, ela me contou aquilo e tal. E assim, Gêmeos faz milhões de coisas num único dia.
Gêmeos não para, Gêmeos, ele se movimenta demais, ele tem muitas atividades. Então, ele chega em casa, ele bombardeia as pessoas com tudo aquilo que está ali, que ele foi juntando, todas aquelas informações que ele foi juntando, ele precisa soltar essa informação de alguma forma. Então, ele vai contando tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele experimentou durante o dia. E nisso, vem também as pessoas com quem ele conviveu durante aquele dia. Então, se alguém contou alguma coisa, ele vai lá e conta para as outras pessoas. Ele vai lá e conta para a família. Ele vai lá e conta para um outro amigo. Então, se era um segredo, às vezes escapole. Através de Gêmeos, a fofoca ganha força. Porque ele fala e nem percebe que está falando direito. Gêmeos é muito bom para falar. Ele fala qualquer coisa, não presta atenção, ele simplesmente joga informação. Agora, quando o assunto é escrita, ele não se compromete. Toda vez que ele coloca alguma coisa por escrito, ou que ele vai se comprometer com alguém de forma escrita, ou seja, por e-mail, ou seja, por redes sociais, ou seja, até mesmo pelo papel, né, por contratos, ele é meticuloso, ele é extremamente cuidadoso e ele só assina depois que lê, relê e lê de novo aquele assunto. Ele não se compromete facilmente pela escrita e ele não fala besteira e ele não faz sem pensar quando ele está escrevendo. É por isso que às vezes Gêmeos, ele não se sente muito à vontade quando está diante de uma rede social ou de um e-mail ou de um WhatsApp ou de um chat desse da vida, porque ali ele escreveu, ele vai pensando e vai falando, vai pensando e vai falando, ele não se compromete. Então, para ele não se comprometer, por ele se conhecer, saber dessa mente ativa, né, e de não ter o controle daquilo que ele fala, e muitas vezes pode aumentar e diminuir alguma coisa, ou não falar as coisas da forma correta, ele não corre esse risco. Gêmeos se contradiz e muito. Por quê? Quando ele fala, ele decide uma coisa, ele está lá decidindo e fala, não, eu vou, concordo, eu faço, vamos, combinado, tá certo. É claro que sim, ele se contradiz, porque ele muda de ideia o tempo inteiro. Ele é mutável, ele é de um signo mutável. Então ele muda mais que fases de lua, entendeu? Ele é como uma borboleta, dizem, né? Tem um livro que diz que Gêmeos é como uma borboleta que vai de flor em flor, vem aqui, cheira uma florzinha aqui, vai, voa pra lá, voa pra cá, voa acolá, voa lá, entendeu? Ele fica voando por aí. Mas isso é verdade, Gêmeos é assim. E ele muda conforme o vento. Se o vento está soprando para cá, é para cá que a borboleta vai. Se o vento está soprando para o outro lado, é claro que ele não vai contra aquele vento, ele vai a favor do vento, então ele vai para o outro lado. E ele vai indo conforme o seu humor, conforme as suas vontades, conforme os seus desejos. E os seus desejos e suas vontades mudam. Um exemplo típico de geminiano. Ele combina de encontrar uma pessoa e ele muda de ideia de última hora. Isso é mais que normal. Gêmeos muda de ideia de última hora. E ele não acha que ele está fazendo errado. Ele tem certeza que não tem nada demais nisso. Como assim? Como é que eu não posso mudar de ideia 5 minutos antes de te encontrar? Eu mudei de ideia. Por que eu não posso mudar de ideia? Então é natural ele mudar os planos. E ele ainda vai te convencer que ele não está errado em deixar você esperando por ele. Ou que você programou tudo durante um dia para o encontro, para estar com ele, ele vai dizer, mas cara, eu não assinei contrato nenhum. Né? E aí ele é tão gente boa, Gêmeos é tão tranquilão, é tão convincente, é tão persuasivo, que ele vai acabar te convencendo de que, cara, você tá sendo estressado demais, amanhã a gente combina, vamos fazer isso amanhã? Vamos, então tá, então combinado. E você vai lá feliz e contente, se desarma inteira, a mulher ou o homem vai lá, solta sua carteira no canto, se joga no sofá, pega o seu controle da televisão e volta a assistir um filme, e tudo bem. Amanhã eu encontro com esse meu amigo geminiano aí. E você fica de boa, porque ele tem o poder do convencimento, ele tem o poder nas palavras, ele tem uma mente
muito ágil, ele é muito inteligente. Ele sabe usar bem as palavras. Ele é aquele vendedor que consegue vender um parafuso enferrujado como ouro. E você compra achando que é ouro. Esse é Gêmeos. Gêmeos é um signo muito fácil de lidar. Ele é muito leve, ele é muito alegre, ele é muito brincalhão. Ele é muito jovial. Ele tem muita energia. Ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer curtir a vida. É o adolescente, é o eterno adolescente. É aquele que está sempre disposto para ir a qualquer lugar. É um amigão mesmo, quem chega e fala assim, vamos pro parque? Ele está pronto para ir pro parque. Ah, vamos depois pro clube? Ele está pronto para ir pro clube. Ah, vamos depois para uma palestra de reiki? Ele está pronto para ir para uma palestra de reiki. Ah, e depois vamos dançar tango? Ele está pronto para dançar tango. E depois chega assim e fala assim, ah, então vamos lá jogar futebol? Ele está pronto para jogar futebol. Ou seja, Gêmeos se adapta a todas as situações, a qualquer situação. Ele está pronto para acompanhar qualquer tipo de pessoa. Ele lida muito bem com qualquer tipo de pessoa, seja as mais estranhas, das mais tranquilas. Ele sabe lidar. Ele sabe se adaptar, ele sabe se camuflar e estar dentro daquela energia. Ele é versátil, então ele vai entrando naquelas energias e vai conhecendo, não a fundo, mas vai conhecendo tudo aos poucos. Então, quando ele estiver lá no futebol, ele vai procurar pegar todo tipo de informação possível sobre aquele momento, para que se um dia alguém for falar de futebol, ele vai saber o nome do lugar, ele vai saber o nome do treinador, ele vai saber quantos alunos tinha. Então, ele vai ter a capacidade de passar aquela informação. Aí, quando ele estiver lá na aula de tango, ele vai pegar os passos, ele vai procurar entender mais superficialmente tudo sobre o tango. E quando alguém procurar saber sobre tango, ele vai conseguir informar. Aí quando ele estiver lá na palestra de reiki, ele vai pegar todas as informações possíveis que aquele momento está dando para ele, para poder informar, passar adiante essas informações e pousar de grande sábio. Mas é claro, se alguém que entende de reiki ou alguém que entenda de futebol sentar com ele e falar a fundo sobre aquele assunto, vai perceber que ele não sabe de nada. Ele sabe superficialmente sobre aqueles assuntos. Mas, quando o geminiano ele se aprofunda, ou, por exemplo, quando ele faz uma universidade, uma faculdade de alguma coisa, ou um doutorado, né, ele chega a doutorado em alguma coisa, ele vai sacar muito bem sobre aquele assunto. Mas ele vai sacar muito sobre vários outros assuntos. Dentro da área dele, ele pode se aprofundar, ele vai se aprofundar, mas no restante ele não vai. Ele vai saber superficialmente sobre tudo. Então, quando as pessoas se relacionam com o signo de Gêmeos, eles se tornam muito amigos. Por quê? Ele vai para qualquer lugar, ele lida com qualquer situação, ele vive qualquer situação com outras pessoas. Tudo é experiência, tudo vale a pena, tudo é interessante para Gêmeos. E devido a essa capacidade de acumular informações, esse signo ele se torna muito adaptável, versátil, e ele é muito bom de jogo de cintura. Ele é muito bom para lidar com situações adversas. Então, para ele sair de uma encruzilhada, isso aí é fichinha para ele. Ele consegue, ele sabe lidar com isso. Ele sabe sair de situações complicadas. Mas por conta dessa versatilidade de Gêmeos, dessa adaptabilidade de Gêmeos e dessa mutabilidade de Gêmeos, eles não conseguem ser constantes. E por eles não conseguirem ter essa constância na vida, né, ou focar e firmar em uma coisa, eles não conseguem concluir coisas na vida. Então, assim, se eles têm um projeto, muitas vezes eles começam esse projeto, têm várias ideias, ficam ali, curtem pra caramba, pegam o máximo de informação sobre aquele projeto, espalha para todo mundo sabe que ele está trabalhando naquele projeto, dá uma semana, ele já tem uma nova ideia. E ele já muda completamente o projeto inicial. Aí, quando ele chega nesse projeto um pouco mais à frente, aí alguém chega e fala para ele, mas aquele que você estava fazendo estava melhor. Ele, não, aquilo ali é velho. Não, vou trabalhar no novo.
Então ele vai lá, começa a mexer e aí ele começa a se autocriticar, criticar aquele próprio trabalho dele, e aí ele fala, não, eu preciso melhorar, e aí pega novas ideias, e aí pessoas vão lá e falam sobre o projeto dele, e ele vai se deixando influenciar pela opinião dos outros também. E aí ele vai mudando e vai mudando. Nisso já se passou 4 meses e ele, né, um projeto que era para uma semana já está durando 4 meses. E do que era lá no início para o que está hoje está um bolo, está uma confusão de informações, porque ele está juntando muita informação, ele está acumulando informação, ele está fazendo muitas coisas diferentes, ele está perdendo sua forma. Então, aquilo ali acaba, em algum momento, aquilo vai virar uma bola de informação, vai virar um objeto que simplesmente não vai ter uso nenhum, aquela ideia vai por água abaixo, e aí ele vai ter que começar um novo projeto de novo, completamente diferente daquilo que ele iniciou, e assim vai levando a vida, e fica naquela enrolação, porque ele não consegue simplesmente ter uma constância, ele não consegue ser fixo, ele não consegue ser firme, ele não consegue ter objetivo, meta, ele não consegue ser persistente, ele não é teimoso numa ideia como touro, por exemplo. O touro, ele tem uma ideia, ele fica firme naquela ideia ad eterno, né? E ele vai em cima daquilo, touro ou Capricórnio, eles vão construindo tijolo por tijolo devagarzinho, e vão construindo. Gêmeos não. Gêmeos, ele quer acrescentar, ele quer trazer mais informações, ele é influenciado por todos aqueles que ele comunica o seu projeto, então todo mundo dá uma opinião, ele vai mudando de opinião junto com as pessoas, e aí vira aquela bagunça. Mas, se Gêmeos conseguir usar essa capacidade de aglomerar informações e fazer um destrinchamento dessa informação e passar para alguém que saiba concluir, que saiba concretizar um projeto, ele vai ter muito sucesso. Ou seja, as pessoas de Gêmeos não precisam ficar tristes porque eles, meu Deus, eu não consigo concretizar nada na minha vida. Porque vocês não são para concretizar. As pessoas que têm Gêmeos forte no mapa não são para concretizar nada. Vocês são para criar, para dar ideias, para soprar as ideias, para passar informação. Vocês são como um chip, sabe? Uma memória RAM, sei lá, um negócio assim, entendeu? Que vocês captam a informação, vão captando a percepção de vocês e depois vocês jogam para alguém que consiga concretizar. Agora, não adianta uma pessoa que tem Gêmeos muito forte no mapa, ou que tem o Sol junto com 4, 5 planetas em Gêmeos, não adianta essa pessoa, ela desejar construir coisas, ser um taurino, olhar para um taurino, por exemplo, ou para um capricorniano dentro de uma empresa e falar assim, é isso que eu quero ser assim, eu quero ser igual esse cara aí, que simplesmente ele consegue construir e dar forma a tudo aquilo que ele deseja. Mas aquele cara que está ali dando forma, ele está pegando ideias. Ele está pegando ideias para dar aquela forma. E vocês são as pessoas que dão as ideias. Então, vocês têm um papel importante também. Na verdade, é o papel mais importante, porque é o conteúdo, não é? É só saber fazer, é só ter a percepção, conseguir se entender a sua essência, ou entender a sua força maior. Se é a comunicação, se é o intelectual, se é a versatilidade, então use isso, aplique isso, porque existem coisas receptivas no planeta para esse tipo de atitude de vocês, para esse tipo de personalidade de vocês. Isso com certeza. É só saber procurar que uma hora acha. Então, Gêmeos adora falar, ler, escrever, tem vários projetos ao mesmo tempo, múltiplas tarefas, múltiplos grupos e múltiplas atividades. Eles são bons em ler e falar rapidamente, geralmente falam claramente e de forma bem articulada e ritmada. Eles são curiosos. Gêmeos é um signo extremamente curioso, ele tem vontade de conhecer além, de saber o que está por trás de tudo. Eles têm curiosidade em conhecimento, eles querem conhecer tudo, eles querem saber de tudo.
né? Quanto mais eles acumulam de informação, melhor. Então eles são muito curiosos, eles têm muito interesse, um largo interesse em tudo. Então, se alguém fala sobre bolas de gude, ele vai se interessar sobre bola de gude, ele vai querer saber como que as bolinhas de gude são confeccionadas. Ele quer saber aonde tem uma fábrica, entende? Por quê? Não, simplesmente para poder arquivar ali na sua memória RAM. E quando alguém perguntar sobre ou falar sobre bola de gude, ele tem essa informação ali arquivada. Ele só abre o gavetão ali e pronto, tira essa informação e fala. É assim. Mas Gêmeos não pode se aprofundar. Mais uma vez, eles não podem, porque senão é muita informação, eles não vão conseguir ter esse arquivo de memória. Eles não têm a capacidade de se aprofundar em todas as informações. Então, eles precisam ficar rasos para conseguir aumentar essa memória deles. Se um assunto exigir muita memória, é um desperdício bobo de memória e ele não quer isso. Quanto mais ele puder resguardar essa memória dele, ele vai resguardar. Então, ele vai só preencher aquilo que é necessário. Ele nunca vai se aprofundar em assunto nenhum, só naquele que ele escolher como profissão ou coisa do tipo. Como Gêmeos é do elemento ar, ele movimenta muito o corpo. Ele tem muita energia e tem sempre uma parte do corpo em movimento, ou é a mão, ou é o pé balançando, ou é a perna balançando, ou se fica sentado durante muito tempo precisa levantar e caminhar, sabe? São aquelas pessoas elétricas, energéticas, assim, sabe? Que parece que estão em choque. São aquelas pessoas que não aguentam ficar paradas. É Gêmeos. E por conta disso, muitas vezes eles têm problemas nos nervos, tá? Tanto eles, Mercúrio e Urano também são dois planetas que trazem problemas de nervos, de tensão de nervos, né? Porque são muito elétricos, necessitam demais de movimento e estão sempre agitados. Gêmeos, muito mentalmente, então ele precisa descansar um pouco, às vezes o pensamento, diminuir a frequência mental, porque senão ele pifa, tem uma hora que Gêmeos pifa. Gêmeos é um signo muito cansado, porque ele está sempre sobrecarregado de informações. Sim, ele precisa dormir. Gêmeos é um signo que precisa repor energias, porque ele gasta demais durante o dia. Então, ele precisa de uma longa hora de sono, né? Um longo período de sono, de um sono de qualidade, né? E muitas vezes ele demora até a pegar no sono, num sono profundo, porque a mente, quando ele deita, a mente dele está a mil. E se ele não conversa com as pessoas que ele conhece, né? Ou com os amigos, ou se ele chega em casa e não fala e não conversa, não põe para fora toda aquela informação que ele tem arquivada nele, ele leva isso para o travesseiro dele, ele leva isso para a cama. Então ele fica ali deitado na cama e fica pensando milhões de coisas, a mente está 1000 por hora e ele não consegue dormir, não consegue descansar. Então ele precisa trabalhar isso. Como eu falei antes, Gêmeos é um ótimo signo para o jornalismo. Eles são ótimos vendedores. Eles têm um senso de humor único, eles são ótimos humoristas. Eles são intelectuais e eloquentes. E Gêmeos rege as mãos também. Então, eles têm muita habilidade manual. Eles são ótimos instrumentistas, eles são ótimos percussionistas. Pegar um violão e tocar, um piano e tocar, tudo que exige as mãos, eles são muito bons. Eles são ótimos escritores também. São ótimos artistas, né? Eles atuam muito bem. Como eles percebem o mundo, pegam muita informação, eles conseguem incorporar um personagem e dar forma a eles e interpretam ele muito bem. Então, se tem ali Gêmeos com peixes ou na casa 12, se tornam grandes artistas, né? Atores. São ótimos professores porque eles lidam muito bem com o jovem, com o público jovem. Eles são adaptáveis, né? Então eles se adaptam ao universo jovial muito fácil. Eles sabem lidar com aquela linguagem. Então, dar aula para primeiro, segundo, ensino médio, ensino fundamental, eu não sei mais como é que tá isso aí, eu sei que mudou, né? Mas eles são ótimos para lidar, para ensinar, né? Nessa faixa etária aí dos jovens e adolescentes e na faculdade ali, em alguns dos primeiros anos ali, eles são ótimos.
Como eu falei lá no início do nosso encontro astrológico, Gêmeos, ele tem uma relação muito forte com os irmãos e representa também os irmãos. Então, se o signo de Gêmeos ou Mercúrio ou a casa 3 estiver ali um pouco conflituosa, é porque às vezes você pode vir a ter alguns problemas com seus irmãos, com seus parentes, ou alguma dificuldade, se tiver Saturno ali, ou alguma coisa assim. Ou se tiver tudo lindo e maravilhoso, Júpiter ali, pode ser que você tenha um relacionamento maravilhoso com seus primos, com as suas primas, com seus irmãos, com seus tios, com as suas tias, sabe? Com seus parentes próximos ali, com seus vizinhos. Gêmeos está relacionado aos vizinhos. Então, são os amigos de rua, são os amigos de quadra, são os amigos de escola e são seus vizinhos também. Como eu falei agora há pouco, também está relacionado ao ensino médio, aos jovens, à adolescência. Então, guardem isso, essas informações são importantes. A grande maioria das pessoas com Gêmeos forte no mapa ou com signo solar em Gêmeos, eles falam e pensam muito rápido e são muito ágeis. E não tem muita paciência para as pessoas que são lentas, devagar, que falam ponderadamente. Aí eles perdem um pouco a paciência. E que não sejam inteligentes também, porque Gêmeos ele se relaciona com a mente das pessoas, né? O interesse maior de Gêmeos está na mente, é o mental. É como nós vamos trocar informações. Então, se aquela pessoa não tem a capacidade de manter um diálogo bom com o geminiano, ele vai virar as costas para você sem dó e nem piedade, porque Gêmeos pode se tornar muito frio, muito maldoso também. Então, assim, ele não vai ter papas na língua. Por essa natureza de Gêmeos extrovertida, sociável, comunicativa, alegre, jovial, expansiva, muitas vezes esse signo pode se tornar um signo cheio de gracinha, se tornar sarcástico, irônico e até mesmo se tornar cínico. Gêmeos é um ótimo signo para políticos, eu acho que eu já falei isso, eu acho que eu estou me repetindo aqui, mas eles são ótimos como políticos, justamente por sua facilidade e versatilidade em escrever, em falar. Eles são muito bons de oratória. Como um bom exemplo que a gente tem aí é o John Kennedy, o presidente, né, John Kennedy. Ele era um geminiano e ele escrevia o seu próprio discurso e sempre era um sucesso os discursos dele, né, e sempre muito bem elogiado, né, um exemplo de Gêmeos aí, né, falando, escrevendo. Ele era um gênio. Eles são muito críticos, assim como Virgem é um signo muito crítico, mas Virgem já é um crítico mais construtivo, Gêmeos também é. Gêmeos é um signo bastante crítico, mas ele é um crítico mais no sentido negativo da palavra. Então, ele é aquele que vai sempre achar os pontos negativos, a ferida da pessoa, vai sempre ter informações ali sobre aquela pessoa e vai criticar de forma tipo o lado fofoqueiro dele. Então essa crítica dele vai estar maquiado ali um pouco com o lado de fofoca, com o lado de falar um pouco e pintar um pouco além as histórias. Gêmeos fala com muita gente e a mulher de Gêmeos vai falar com muitos homens e o homem de Gêmeos vai falar com muitas mulheres. Isso não significa que eles estão interessados intimamente em outras pessoas, ou que eles estão traindo ou chavecando. Não, isso não é verdade. Eles simplesmente gostam de falar e conhecer pessoas. Então, se você está se relacionando com um geminiano ou com uma geminiana, e você vê esse geminiano, essa geminiana, falando com muita gente, ele com certeza vai conhecer muita gente, porque eles são populares. Não seja ciumenta, não seja possessiva, porque é da natureza de Gêmeos. Gêmeos conversa com muita gente, principalmente do signo oposto. Então, se é um homem, vai conversar com muitas mulheres, e se é uma mulher, vai conversar com muitos homens. Mas eles estão conversando como amigos, eles estão interessados na informação que aquelas pessoas estão passando, e não na bunda, e nem na perna ou coxa da pessoa, entendeu? E nem estão querendo nada além disso, eles simplesmente estão interessados na informação que aquela pessoa pode passar para ela. Procura ficar tranquila, procura entender, não critique muito um geminiano ou uma geminiana por sua atitude livre, leve, solta e comunicativa. E eles
desejam isso também dos seus parceiros. Então, eles geralmente são muito populares e falam com muitas pessoas. Em um relacionamento, isso jamais deve atrapalhar. Gêmeos não faz isso para provocar ciúmes, entenda isso. Gêmeos é desapegado, ele não é nada possessivo e gosta que seu parceiro ou sua parceira seja assim também. Então fica a dica, né? Mas olha, não tem como saber de fato o que um geminiano quer quando está se relacionando com alguém. Eles são um mistério. Eles não deixam isso claro e eles fazem isso de propósito. É impressionante. Ninguém sabe ao certo porque Gêmeos disfarça suas verdadeiras intenções. Eles são, de fato, um mistério. Gêmeos é um signo meio frio sentimentalmente e eles não se apegam emocionalmente às pessoas, sabe? Eles são desgarrados, mas eles são muito amigáveis, eles são sorridentes, eles são cativantes. Eles são... É uma amizade fácil. Gêmeos é uma amizade fácil, gostosa, leve. Então, assim, ele tá ali com você, ele tá curtindo e ele não deixa claro, ele não se aprofunda em você, ele fica muito superficial com você também. Então, assim, com as pessoas, né? Gêmeos fica muito superficial com as pessoas e isso faz com que fique aquele ponto de interrogação, tá? Quem sou eu para você? E se a pessoa está se relacionando intimamente com um geminiano, fica sempre aquela dúvida, né? Nossa, mas um monte de pessoas, vários afazeres são mais importantes do que eu. Sempre fica aquela dúvida, sabe? Você me ama? Você realmente quer estar comigo? Parece que você quer estar com os seus afazeres, com as suas atividades, com os seus compromissos e eu sou o último aí da sua lista. Gêmeos é assim. Ele intimamente, ele sozinho, por si só, ele sabe exatamente o que ele está sentindo, mas ele não vai transparecer, ele não vai deixar você saber o que ele está sentindo ou qual a importância que você tem na vida dele. E se ele faz isso, é por jogo. Ele faz se ele te conta ou se ele fala que sente aquilo por você, que você é muito, 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 muito especial na vida dela. Ele tá fazendo isso pra te manter ali perto dele, porque ele sabe que pode te perder. Ou ela, né? Sempre botando aí, né? Nos dois gêneros aí. Sempre vai ser uma incógnita. Gêmeos, em termos de relacionamento, é uma incógnita. E para ele, a amizade vem sempre antes. Para Gêmeos, antes vem a amizade, vem se conhecer, vem se comunicar e depois vem o namoro e depois de muito namoro vem o casamento. Assim é Gêmeos. Então é isso. Esse é o nosso encontro de hoje falando sobre o signo de Gêmeos. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.